mais uma vez. Vamos orar e depois iremos para a meditação na palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de podermos meditar em Tua Santa Palavra. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos Te adorar e pedimos, Senhor Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós, Pai. E nessa noite possamos aprender de Tua Santa Palavra e termos os corações quebrantados para que possamos obedecer e assim glorificar o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Poderíamos intitular a mensagem de hoje como obediência. É o que vamos aprender nessa noite com essa mensagem, né? A obediência, a importância da obediência, as consequências da desobediência, ou seja, da não obediência. E se os irmãos perceberam, os louvores hoje foram voltados ao coração, né? Guardar a palavra de Deus no nosso coração, né? A graça de Deus, porque é a forma como nós podemos obedecer a Deus, né? Por meio da graça dele, guardarmos a palavra dele no nosso coração, e no sentido de aprendermos a palavra e obedecermos a palavra. É assim que nós chegamos à obediência. E é muito importante, né, obedecermos a Deus por gratidão ao que Ele já fez por nós e ficarmos atentos para não desobedecermos, porque as consequências da desobediência são trágicas. E nós vamos observar aqui na história, né, do povo de Israel, esse exemplo, né, da obediência e a desobediência que pode acontecer. Deuteronômio capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Então aqui Deus já está dando uma ordem por meio da sua palavra. Amarás. Ou seja, esse verbo amar, ele está no presente, passado ou futuro? Amarás. Futuro, né? Tu amarás. Observe que quando ele está falando do futuro, não é que você vai obedecer a Deus só no futuro. Você vai obedecer a Deus desde agora e para todo sempre. Essa é a ideia. Amarás o Senhor teu Deus e todos os dias. Aqui ele vem e complementa, né? Todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Ou seja, de forma resumida, você tem que todos os dias aprender da palavra de Deus, no sentido de que você vai refletir na Bíblia, você vai obedecer o que está escrito na palavra do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor. Todos os dias nós precisamos meditar na palavra de Deus para obedecer ao Senhor mediante seus mandamentos. Então, ame ao Senhor. É isso que ele está ensinando na sua palavra. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Então você tem que considerar, tem que ficar atento, né? Você tem que ponderar nisso, meditar e observar o que é que o Senhor é capaz de fazer. A sua poderosa mão. Como Deus pode abençoar as pessoas que obedecem a Ele e como Deus pode também, vou usar essa palavra, certo? Amaldiçoar as pessoas que desobedecem a Ele. Porque Ele é o Todo-Poderoso.
Então ele pode abençoar muito os obedientes e pode disciplinar muito os desobedientes. Ele é um pai amoroso e ele quer o bem para os seus filhos. Os pais que amam os filhos, o que é que eles fazem quando os filhos desobedecem? Corrige. Assim? Ele vai corrigir. Ele não vai deixar um filho sem disciplina, ou seja, sem correção. Então Deus também não pode fazer isso. Se você é um filho de Deus e você está em desobediência, Deus vai te corrigir. Ele vai te disciplinar. Como? Não sei. Quem sabe é Ele. Mas Ele precisa fazer isso. Por quê? Porque Ele te ama e quer o teu bem. E quem ama, cedo disciplina, como a Bíblia ensina. Quem ama, cedo disciplina. Certo? Então, qual a idade certa para disciplinar os seus filhos? Tem uma idade certa? Não, 2, 5, 7, 10, né? Na hora que está dormindo? Não. A idade certa é quando ele começa a desobedecer. Na hora que ele começar a desobedecer, então, cedo você tem que disciplinar. Você não pode, esperar juntar quando ele desobedecer bem muito, né? Aí é que eu vou começar a disciplinar. Cuidado, que às vezes pode ser tarde demais. Cedo, disciplina. E também os seus sinais. Então considere, né, na grandeza de Deus, na poderosa mão do Senhor, no braço estendido dele, e nos sinais, as suas obras que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Que sinais o Senhor realizou lá, tão grande no Egito, a Faraó? Vocês lembram de alguns? As pragas, né? O que mais? Os sapos, né? Faz parte das 10 pragas. O que mais? Abriu o mar vermelho, não foi? O que foi mais? Não ouvi. A lepra, né? Então você observa sinais. Considerai a grandeza do Senhor. A sua poderosa mão. Observe a história e você vai ver o quanto Deus é poderoso. Que grandes coisas Ele pode fazer. E repito, Ele pode te abençoar se você for obediente. E Ele pode também descer a mão, né, se você for desobediente. Não brinque com Deus. Né? E o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até ao dia de hoje. Foi muito interessante aquilo que aconteceu, né? Deus abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel passou a pé enxuto. Quando o povo terminou de passar, aí lá vinham, né, os guerreiros lá de Faraó perseguindo o povo ainda, no meio do mar, né? O mar estava aberto. E aí agora Deus disse o quê? Fecha. E o mar, fechou. Então, o poder de Deus é tremendo. Eu acho engraçado, às vezes, essas pessoas que tentam desfazer da Escritura, aí dizem que, na verdade, Deus não abriu o mar. Foi a terra que subiu assim e separou as águas, né? É um poder grande também, né? Não? Você sabe fazer a terra subir no meio do mar, né? E o povo passar a pé enxuto. E aí depois a terra baixou para poder afogar o povo, não foi não? Porque o povo morreu afogado lá, os inimigos de Israel, né? Morreram afogados. Então a terra subiu e depois baixou. Isso é o que alguns dizem, né? Na verdade a Bíblia diz que Deus abriu o mar. Ele abriu. As águas ficaram quais diques, né? Como se fosse... Vocês já viram um dique de lavar carro já? Já viram como é? Você sobe aqui, tem as duas paredinhas, você sobe, no meio tem um buraco, né? Eu só lembro daquilo, quando eles ficaram quais diques, né? Então passou e os paredões da água estavam assim, ó, de lado. E depois o mar fechou, né? E o que fez no deserto até que chegastes a este lugar? E ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo o que os seguia, no meio de todo o Israel. Aqui ele está, né, relembrando alguns feitos do Senhor, para que os leitores aqui do livro de Deuteronômio ficassem atentos. Olha o que Deus já fez. Então o que ele é capaz de fazer ainda?
Se ele já fez todas essas coisas. Ele é capaz de fazer as mesmas coisas se ele quiser ainda hoje, porque ele é o mesmo Deus, ele não muda, né? Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Agora ele vem começar a falar dos benefícios da obediência, né? Ele vem relembrando quem é Deus, ele dá o alerta no versículo 1, né? Amarás o Senhor teu Deus. Todos os dias você tem que guardar os preceitos, estatutos, mandamentos do Senhor. Né? Considere nisso. Aí ele vem mostrando a grandeza de Deus, o que foi que ele fez, os sinais no Egito, como ele puniu os desobedientes lá no deserto. Lembra? Lá quando estava aqueles 40 anos de peregrinação do povo de Israel até chegar à terra prometida, como ele puniu e tudo mais. Então, relembrando essas coisas. E agora ele vai falar desses benefícios da obediência. Se eu for obediente a Deus, então, quais são os benefícios? Ele vai mostrar aqui para o povo de Israel e nós vamos aprender. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Você observa que os mandamentos eles têm um propósito aqui, segundo o versículo 8. Qual o propósito de guardar os mandamentos de Deus? Para que sejais fortes. Certo? Essa força nós podemos atribuir a algumas coisas. Você pode atribuir a força espiritual. Você vai ser forte espiritualmente falando para não cair nas tentações do inimigo. Ou simplesmente não ser levado pela sua própria cobiça, porque Tiago ensina, né, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E esta nos atrai e seduz. Então, se você guarda os mandamentos de Deus, você vai encontrar essa força espiritual para vencer essas tentações. Você vai encontrar força também até física, podemos dizer assim, porque se você seguir os mandamentos de Deus, assim como Deus falava lá no passado, né, até sobre a questão de alimentos, alimentos que podiam comer, alimentos que não podiam comer, você teria mais saúde. Lembra de Daniel? Quando propuseram para ele comer aqueles manjares lá dos reis e tudo mais, ele disse, não, nos dê só ervas e tal, legumes. E aí vamos ver como é que nós estaremos lá depois de tantos dias. E aí depois observou-se que eles estavam mais fortes do que os outros. Então se você observa as coisas de Deus, os mandamentos, a palavra de Deus, você acaba sendo mais forte, até mais saudável. Se você parar para observar, a Bíblia vai te dar orientações para várias áreas da sua vida. Você vai ser mais forte no sentido de fugir de coisas que podem te prejudicar no dia a dia. Rapidamente você vai enxergar, opa, isso aqui é uma cilada do inimigo, então estou fugindo, né? Opa, isso aqui não agrada a Deus, então estou fugindo, estou saindo dessas coisas. Deus vai te dar força, no sentido também de sabedoria, para entender as ciladas do inimigo e não ser prejudicado por meio delas. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Então vai se prolongar esses dias. Se você guarda os mandamentos de Deus, Deus vai te abençoar, né, por mais tempo naquela terra prometida lá. No caso aqui, a promessa feita a Israel, né, o povo judeu. Então, se você guarda os mandamentos de Deus, Deus pode te fazer, né, prosperar na tua terra. Prolongar os teus dias, te dar mais dias de vida. Também ele pode fazer isso se ele quiser. Ele pode fazer todas as coisas, né? Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé a regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Então você observa o cuidado do Senhor com o seu povo. Deus estava como se fosse estruturando todo um cenário propício para abençoar Israel. O que é que Deus esperava de Israel?
somente a obediência. Então estou preparando todo o cenário. Tirei vocês da escravidão, estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel, vou abençoar esse lugar, vocês só precisam obedecer. E aqui você observa já as bênçãos do Senhor sobre o povo, né? A Deus prometendo essas bênçãos mediante a obediência. Mediante a obediência. O povo precisava ser obediente a Deus. É tanto que você percebe que da saída do Egito, da escravidão do Egito, até chegar na terra prometida, quantos saíram do Egito? Lembra do número? 600 mil a pé, só de homens, só do exército. Homens arregimentados para a guerra, né? Vamos dizer assim. Sem contar mulheres e crianças. Ao todo, os estudiosos ficam entre 3 e 5 milhões de pessoas. Quantos entraram na Terra Prometida? Josué e Caleb, né? Então, o que fez essas pessoas perecerem no caminho? A desobediência. Entenderam? Como é grave? Vamos botar só 3 milhões de pessoas? 3 milhões de pessoas pereceram no caminho, porque foram desobedientes. Perderam as bênçãos. Moisés, que foi quem foi usado para guiar o povo, entrou na Terra Prometida? Por quê? Desobedeceu a Deus. Deus disse para falar a rocha. E ele já estava estressado com o povo, ele feriu a rocha. Então você observa, irmãos, que às vezes quando estamos estudando a Bíblia, você já deve ter observado que eu chamo a sua atenção. Observe esse detalhe. Preste atenção nesse detalhe. Porque às vezes por um detalhe você desobedece a Deus e perde as bênçãos. Como foi o caso de Moisés. Foi um detalhe. Ele já tinha ferido a rocha na primeira vez, que Deus disse, vai lá e fira a rocha. Aí beleza. Mas na segunda vez não era para ferir, era só para falar a rocha. E ele foi lá e feriu de novo. E não podia. Um detalhe. Qual a diferença de falar para ferir a rocha? Os olhos humanos às vezes não tem nenhum problema. Mas os olhos de Deus tem. Porque a rocha era a representação de Cristo, né? E Cristo não era para ser ferido 2 vezes. Ele não podia morrer 2 vezes. Porque ele morreu uma vez só pelos pecados do mundo inteiro. Ele se ofereceu uma única vez. Então não podia ser ferido 2 vezes. Certo? Você não pode crucificar Cristo 2ª vez. Então são os detalhes que às vezes nos fazem errar, porque nós não ficamos atentos, né, aos detalhes. Os judeus que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como o Messias prometido, falharam também nisso, não ficaram atentos aos detalhes da profecia bíblica. Porque eles ficaram visualizando só o Messias que ia livrar eles daquela opressão de Roma. E na verdade, na primeira vinda de Cristo, ele não viria para isso, ele não veio para isso. E perderam as bênçãos porque não ficaram atentos a esses detalhes. Então, fique bastante atento. Quando você for estudar as Escrituras, fique bastante atento também aos detalhes. Ao mandamento geral, de forma geral, mas aos detalhes também, porque pode fazer toda a diferença na sua vida. Então, o Senhor, Ele abençoa aqueles que o obedecem. E os que não obedecem pagam o preço, como foi no caso lá da saída do Egito. O povo pereceu pelo caminho porque foi desobediente a Deus. Então Deus preparou, né, todo esse cenário, toda essa terra abençoada, para abençoar esse povo lá, e o povo perdeu essa bênção por causa da desobediência. Aí versículo 13 ele continua dizendo, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite. Observe que Deus diz que vai abençoar a terra para que ela seja produtiva, né? Tudo a seu tempo, vai dar a chuva, as primeiras e as últimas, tudo no tempo determinado, tudo num ciclo que
seja uma colheita abundante. Mas tem um critério para Deus fazer isso. Para que Deus fizesse isso com o povo de Israel lá na terra prometida, tinha um critério. Qual era o critério? Obedecer. Ó. Se diligentemente obedecerdes. Tem um detalhe aí? Na obediência, sim ou não? Tem, com diligência. Não é de qualquer forma. Não é da forma ou da maneira que o povo achar que é melhor. É diligentemente. É da forma que Deus quer que você obedeça. Não é eu dizer, eu obedeço a Deus do meu jeito. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Pois está errado. Do seu jeito está errado. Tem que ser do jeito de Deus. Porque o Deus é Ele. Foi Ele quem determinou como que deveria ser. Não é eu que escolho como que eu vou fazer. Como é que eu vou servir a Deus? Do jeito que Ele quer ser servido. Vamos fazer a comparação dos escravos, né? Tem o senhor e tem o escravo desse senhor. Aí, se esse senhor diz, olha, escravo, você tem que colocar a mesa da janta aqui para mim. Assim, 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 assim. O escravo vai fazer como? Do jeito que o senhor mandou, não é não? Ele pode fazer diferente? Pode. Pode, mas vai ser punido. Ele não deve fazer, porque senão vai ser punido. Mas ele pode fazer? Pode, porque tudo pode. Mas nem tudo é lícito, nem tudo convém. Pode fazer diferente? Pode, mas ele vai ser punido. E aí onde está aqui? Você pode obedecer a Deus do seu jeito? Pode, mas você vai ser punido. Porque o jeito não deve ser o seu, é o jeito de Deus. Porque Ele é o Senhor. Nós somos os seus escravos, no sentido de serviço. E filhos, no sentido de salvação, né? Porque somos filiados à sua família por meio de Cristo. Então não é obedecer a Deus de qualquer maneira, é do jeito dele. Nós temos que aprender os mandamentos do Senhor e obedecer da maneira dele. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Ó, abundância. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo jamais sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. A obediência, junto com a obediência vinha o quê? Bênção, fartura, não era? E a desobediência? Escassez. Ó, vou fechar os céus, não haja chuva. Quando eu estava estudando aqui, eu só lembrei daquele período seco que nós passamos. Foi quantos anos, vocês lembram? Eu sou esquecido demais. 7 anos de seca, foi? Foi judiado, não foi naquele tempo? Foi bem difícil, né? Principalmente para quem trabalha no campo. Foi bem difícil. Né? Falta de chuva. Muitos perderam roças inteiras porque não chovia e não tinha como o capim rebrotar. E perderam animais porque não tinha água, não tinha comida. Foi bem difícil naquela época. Quando eu estava estudando, eu só lembrei disso, né? Será? Observe qual é a desobediência que Deus estava dizendo que ia trazer essa punição. Qual era a desobediência? Versículo 16, eu vou dar uma pista, né? Eu estou perguntando assim para ninguém dormir, viu? Que se a gente ficar só falando, dá sono, né? A idolatria. Estão observando, ó? Guardai, não suceda que o vosso coração engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses. Essa é a desobediência mais perigosa que tem, né? Mais perigosa. Porque olha o que é que ele diz, ó. Olha, eu vou te abençoar se você me obedecer e tal, vou te abençoar, vai vir chuva, abundância na terra e tal, mas eu vou tirar essas bênçãos por causa da idolatria, que é a prostituição espiritual que nós chamamos, né? Ou seja, servir a outros deuses e se prostrar diante deles. Então, a idolatria, ela traz maldição sobre a terra. Trouxe lá no tempo, né? E vem trazendo até hoje. Será que aquela seca que nós passamos
não foi por causa da idolatria que estava havendo na região? Não é? Às vezes nós não paramos para pensar, a gente só fica assim, quando para a chuva, aí, cadê o teu Deus de vocês, né? As pessoas criticam, cadê o Deus dos crentes agora? Diz que Deus é bom e agora está permitindo essa chuva por quê? Essa seca por quê? Né? Mas está escrito na palavra. Está escrito, é um sinal. Então quando Deus desce a mão, desce disciplina sobre os povos, as nações, será que é à toa? Aqui o contexto era Israel, né? O contexto era Israel, terra prometida e tal. Mas aí fica um alerta para nós. Será que Deus não faz assim com o restante do mundo? No sentido de se obedecer, Ele abençoa, e se desobedecer, Ele castiga? Não é? Então fica uma reflexão. A pandemia, por que Deus permitiu a pandemia, será? Será que o povo, os seres humanos, que você viu que a pandemia foi no mundo inteiro, né? Será que o mundo inteiro estava servindo a Deus? Diligentemente guardando os mandamentos do Senhor? Não estava. Aí quando vem, pandemia, aí cadê o amor de Deus? Deus está lá. Agora o povo não quer buscar, né? A maioria do ser humano não quer buscar. Eu costumo citar esse exemplo, né? Marque um culto para 7 horas da noite e marque um forró às 7 horas da noite. E depois você passa no culto e passa no forró e veja onde tem mais gente. E aí você já vai perceber o que é que a maioria do ser humano quer. Olha lá se alguns crentes não for ainda pro forró, ver se tem algum parente lá, né? Não, eu estava lá só vendo se tinha um parente meu lá, né? Estou julgando ninguém não, é só brincando. Né? Então, preste atenção, que Deus abençoa, porque Ele é o Todo-Poderoso, como nós já vimos no texto, e Ele faz o que Ele quer. Mas Ele também corrige, Ele também desce a mão dEle sobre as pessoas que são desobedientes a Ele. E até sobre nações inteiras. E até sobre o mundo inteiro. Porque se o mundo, de uma forma geral, na sua maioria, está em desobediência, Deus pode punir o mundo inteiro. Aí há quem pense assim, irmão, mas e os crentes? Vão ser punidos por causa dos descrentes? E os crentes que morreram na pandemia? Cadê o amor de Deus? Estou dizendo que foi, né? Estamos fazendo suposições. Já que Deus mandou a pandemia por causa da idolatria no mundo inteiro, e os crentes que foram punidos, que morreram? Por quê? Qual seria a resposta? Eu perguntaria para responder. Você acha que os crentes que morreram estão melhores ou piores do que os que ficaram? Então eles foram abençoados. Porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eles foram abençoados com a morte, porque eles foram para a presença de Deus. Nós aqui ainda estamos aqui sofrendo nesse mundo, né? Então, vamos ficar atento ao que realmente está acontecendo, certo? Deus sabe o que é que faz. Deus sabe. Nós aqui não sabemos, porque nós não pensamos como Deus, né? Versículo 18 diz: ponde, pois, estas minhas palavras aonde? No vosso coração e na vossa alma. Põe essas palavras no coração e na alma, ou seja, no seu interior. Não só da boca para fora, mas você tem que atar por sinal na vossa mão. A mão no sentido de ações, as suas atitudes têm que estar submetidas à palavra de Deus. Você vai colocar essa palavra no coração e na alma, né? Na mente, no coração, no seu interior. Você vai atar na mão, ou seja, você vai agir agora de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, para que estejam por frontal entre os olhos, né? Os seus desejos, representando os seus desejos. O que você vai desejar agora tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não é mais segundo a sua vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Aí é onde deve estar a palavra de Deus, né? Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas vontades, devem estar submetidas à palavra de Deus. Além disso, primeiro o que é que você tem que fazer? Você, eu, individualmente, cada um de nós temos que fazer isso.
aprender da palavra do Senhor, guardar no coração a palavra de Deus, obedecer, agir, pensar, desejar as coisas, tudo de acordo com a Bíblia. Depois que eu aprendo isso, o que é que eu tenho que fazer? 19. Ensinar. Eu aprendo e vivo. Agora eu ensino. É assim que funciona o ciclo. Deus está ensinando essa ordem, né? Tenho que aprender, viver e ensinar. Ensinar a vossos filhos, falando delas, né, das palavras de Deus, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, deitando-os e levantando, no decorrer de toda a vida durante o dia. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Então você pode até escrever na sua casa, né? Dar o conselho aqui nos umbrais da porta, na casa, nas próprias portas. Você pode fazer isso. Alguns irmãos talvez tenham até esse costume, né? Você pegar versículos e pregar na sua casa, né? Nas portas, na geladeira, nas paredes, na porta da entrada da casa. Geralmente o pessoal gosta muito de colocar aquele versículo que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Bota na porta lá de entrada logo. Bota no banheiro. Tem gente que põe na frente do vaso sanitário, né? É o momento que você está ali refletindo na vida, né? Está vendo o versículo, certo? Pode colocar acima do espelho, né? Você vai escovar os dentes, ó, e você está vendo o versículo da Bíblia. Ao redor da sua casa. Coloca do lado da televisão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão somente a que for digna para edificação, né? Bem de frente da televisão assim, ó, do lado ou em cima, né? Que é para quando você for assistir televisão, você lembrar, você tem que, não pode assistir qualquer coisa, né? Porque você tem que encher seu coração de coisas boas, porque a boca fala do que está cheio o coração. E o versículo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então você tem que encher o seu coração de coisas boas para não falar coisas que não agradam a Deus. E por aí vai, né? Pode espalhar a palavra de Deus na sua casa, para que você se encha dela. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, Ele está dando uma condição, né? Ó, se você fizer isso, se for obediente a mim, eu vou te abençoar, eu vou te dar a vitória. No contexto de Israel, ó, o Senhor desapossará todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Deus está prometendo que Israel ia vencer as batalhas contra os inimigos e tomar aquelas terras que Deus tinha prometido para eles. Certo? Vocês observam que quando eu falei sobre aquelas profecias, agora que está acontecendo essa guerra lá em Gaza, né? Que a Bíblia diz que Gaza será desamparada. Está lá escrito. É Sofonias capítulo 2, se eu não estiver enganado. Está escrito. Será desamparada. E aquelas outras localidades da costa também ali que estão próximos a Gaza, já foram também desapossadas. Israel já conseguiu tomar elas de volta. Assim como aconteceu em outras guerras do passado também, que ele tomou o território dos inimigos. Não porque ele queria. Deus já tinha dado aquela terra para eles. Israel abriu mão de muita terra para evitar a confusão. Ficou com um pedacinho de terra só. E os inimigos ainda queriam tomar. Aí ele ia fazer o quê? Se defender. Legítima defesa não é crime, né? Então, foi se defender e acabou desapossando aquele lugar. Então, agora é meu. Eu nem queria, mas você foi mexer comigo, agora me dê. O problema foi seu que foi mexer. Então é assim que funciona mais ou menos Israel, né? Ele não mexe com ninguém, não vai tomar nada de ninguém. Agora, se for mexer, aí ele vai lá e... Peraí. Por quê? Porque Deus fez assim, né? Deus prometeu proteger aquele povo. Então, aí tem que se resolver com ele. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Aí aqui ele está dando os limites da terra, né? Limites da terra. Desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Aqui são os limites da terra, né? Que Deus deu para Israel. Certo? Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito.
ninguém vos poderá resistir, desde que guarde a palavra de Deus. Tem que ser obediente. Aí às vezes Deus permite algumas coisas por causa da desobediência do povo, né? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então é como Deus diz, olha, hoje vocês estão sabendo que eu posso abençoar vocês e eu posso amaldiçoar vocês. Está falando para o povo de Israel, né? Mas isso serve de lição para nós. Nós não estamos tomando lugar de Israel nem nada. Nós estamos tentando aprender que Deus ele tem poder para fazer isso e Ele pode fazer isso hoje se Ele quiser. Então eu tenho que ficar atento. Porque o Deus que eu creio é o Deus de Israel. É o Criador dos céus e da terra. Se Ele disse isso com o povo que Ele escolheu para proteger, e com o restante do mundo? Então, ele tem que ficar atento. Porque ele pode abençoar se ele quiser, mas ele também pode amaldiçoar, se as nações forem desobedientes a ele. A bênção, ele colocou diante das pessoas. Tá aqui, eu te mostrei a bênção, te mostrei a maldição. Cuidado. A bênção eu vou te dar quando? Quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição? Se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas os desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir outros deuses que não conheceis. Vocês perceberam, que eu até já fiz a pergunta, né? Mas vocês perceberam qual é a desobediência que é frisada aqui? A idolatria. Ou seja, seguir outros deuses. Você abandonar os conselhos de Deus para seguir conselhos de outros seres, vamos dizer assim, né? Que na verdade outro Deus não existe, só tem um, né? Mas outros seres que se intitulam deuses, ou pessoas que acham que sabem mais do que Deus, têm mais poder do que Deus, têm influência nesse mundo, né? E pensam que pode desviar as pessoas do caminho de Deus. E ai daquelas pessoas que se desviarem dos caminhos de Deus por causa de outros. Porque vai vir sobre eles o quê? Maldição. Maldição. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, defronte do Gilgal, junto aos cavalhais de Moré? Pois ides passar o Jordão para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Possuí-la-eis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo. Então, tenha cuidado em cumprir a palavra de Deus, porque se nós não cumprirmos a palavra de Deus, nós podemos ser punidos por Deus. A punição nós não sabemos qual é. Pode ser uma enfermidade, pode ser a morte, pode ser a perda de um ente querido, pode ser, não sei, né? Deus é quem sabe como é que vai punir, porque só Ele quem sabe como é que nós vamos ser chamados à atenção de verdade para ficar atentos ao que Deus está dizendo na sua palavra. Às vezes Deus está dizendo aqui na palavra dele, mas nós não estamos acreditando, não estamos dando crédito, então Ele às vezes precisa agir de outra forma. A gente está olhando para outros deuses. Outros deuses. Porque a idolatria, vocês sabem que não é simplesmente imagem de escultura, né? Não é só uma imagem de escultura que é um ídolo. Você pode ser um ídolo para você mesmo. A esposa pode ser um ídolo, um filho pode ser um ídolo, um pai pode ser um ídolo, uma mãe, um parente, um aderente, né? O seu emprego pode ser um ídolo para você. Várias coisas podem ser um ídolo. E o que é um ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Porque o lugar de Deus deve estar em primeiro, né? Primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é assim que a gente aprende os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim. Ele diz lá nos mandamentos. Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Isso aqui resume a idolatria. Qualquer outra coisa que você coloca no lugar de Deus na sua vida, que você respeita mais essa coisa, seja lá o que for, mais do que a Deus, isso é um Deus na sua vida. Deus com D minúsculo, né? É um ídolo. E aí, muito cuidado, porque você pode ser punido pela idolatria. O povo de Israel foi punido. Ele promete punir se for idólatra. Então, muito cuidado. Então, precisamos ficar atentos para obedecer a Ele, a Deus, de forma
diligente. Estarmos constantemente buscando conhecimento de Deus, buscando aprender do Senhor e servi-lo como Ele quer ser servido. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos pela Tua palavra que nos ensina a maneira correta de Te servir. Nos ensina, ó Pai, sobre o Teu poder, a Tua soberania, a Tua majestade. E é tão bom, ó Pai, saber que o Senhor, sendo tão grande e tão poderoso, se importou conosco, se fez carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo e veio a esse mundo morrer por nós para nos resgatar do império das trevas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia sobre nós. Pedimos um coração quebrantado a cada dia, Pai, para que possamos ser obedientes à Tua santa palavra e assim possamos honrar e glorificar o Teu santo nome até o nosso encontro com o Senhor nos ares. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, irmãos, que Deus os abençoe.